Olá, quero compartilhar com vocês uma palavra sobre você ter uma atitude diante de Deus e da voz dele, uma atitude de abrir o seu coração. Eu quero te motivar a você acreditar na voz de Deus perto da sua vida. Às vezes usando uma pessoa, às vezes quando você está em algum culto, ouvindo uma música de adoração, lendo um texto bíblico, muitas coisas às vezes vêm no nosso coração. E Deus fala conosco dessa maneira também, com pensamentos, com coisas que começam a pulsar no nosso coração. É assim que o Espírito Santo fala com a gente. E eu quero que você dê esse passo de acreditar. Acreditar no sentido, você vai dar crédito. Você vai dar crédito, você vai dar um espaço no seu coração para meditar nessa palavra que Deus está te falando. Então, por exemplo, que você vai à igreja, você ouve uma mensagem e sabe que Deus estava falando com você. Então, eu quero te incentivar a você acreditar nessa palavra, você dar crédito, você deixar essa palavra crescer dentro do teu coração, porque são essas coisas que parecem tão simples, que essas são os pequenos começos de grandes coisas que nós vivemos. As coisas não acontecem grandes, né? As coisas não acontecem grandes. Alguém lá atrás teve que acreditar no primeiro momento que Deus falou com ele. Em toda a Bíblia você vê que Deus encontra uma pessoa e fala com ela. Aquele primeiro momento ela teve que acreditar. E depois ela constituiu um tempo, um ano, 50 anos, 100 anos de relacionamento com Deus. Mas teve um primeiro momento em que Deus chegou perto, Deus falou algo, Deus fez uma proposta, Deus deu uma direção. E aí você observando esses personagens bíblicos, você percebe que aqueles que pararam, ouviram e deram crédito a essa voz, eles iniciaram um relacionamento maravilhoso com Deus. Então eu quero te incentivar a isso, essas pequenas palavras que Deus te fala. E como exemplo, eu quero ler 1 Reis 17, fala de uma mulher que era viúva, que vivia em uma época de seca extrema. Imagina todo mundo morrendo de fome, morrendo de sede, sem gado, sem colheita, sem nada. E essa mulher, ela era sozinha, somente com um filho, era ainda responsável para cuidar e alimentar esse filho. E ela teve um encontro com o profeta Elias. Então eu vou ler o versículo 11. Enquanto ela ia buscar água, ele, o profeta Elias, gritou: "Por favor, traga-me também um pedaço de pão. Juro pelo nome do Senhor teu Deus." Ela respondeu: "Eu não tenho pão, não tenho um pedaço de pão. Eu só tenho um pouco de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Eu estou colhendo 2 gravetos para levar para casa. Eu vou preparar essa refeição para mim e para o meu filho. Vamos comer e depois vamos morrer, porque não tem mais nada nem aqui e nem em lugar nenhum." Ela não tinha mais o que oferecer para ela e para o filho. Elias, porém, disse: "Não tenha medo. Vá para casa, faça o que eu te disse, mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. E depois faça algo para você e para o seu filho. Pois assim, diz o Senhor Deus de Israel, a farinha na sua vasilha não vai se acabar, o azeite na sua botija não se secará até o dia que o Senhor mandar vir chuva sobre a terra." Ela foi e fez como Elias havia dito. E aconteceu que a comida durou todos os dias que Elias estava lá, para Elias, para a mulher e para o seu filho. Pois a farinha da vasilha não se acabou e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra que Deus havia dito. Então, ela estava assim, ela tinha a realidade dela, ela ia comer mais um momento e todos estavam morrendo de fome por causa da grande seca. E ela ouviu algo de Deus. E porque ela deu crédito, porque ela poderia ter dito para o profeta: "Olha, procura outra pessoa", podia ter fechado a porta. Porque ela deu crédito, mudou a vida dela para sempre. Por quê? Ela teve uma experiência com Deus tremenda, sobrenatural. Ela viu que a comida deu para o profeta, deu para ela, deu para o menino, deu para vários dias. E sempre que ela ia
usando a farinha e o azeite, as coisas não se acabavam. Ela viu que Deus é fiel, que Deus é um Deus de provisão. Ela ajudou muitas pessoas a se alimentarem, não só ela foi abençoada, muitas pessoas foram abençoadas. Mas por quê? Então, assim, a história da viúva, da multiplicação, ela é uma história muito linda. Mas se ela não tivesse dado crédito àquela voz, nada teria acontecido. Então, o primeiro momento que você tem com uma palavra de Deus é importante. Você vai dar crédito? Se Deus hoje falar com você nesse vídeo, você vai dar crédito? Se hoje à noite, quando você for dormir na sua casa, Deus fala com você, você vai dar crédito? Você vai receber essa palavra? Vai deixar ela crescer? Se Deus te pede para ir em algum lugar, você vai? Se Ele te fala para ler um texto bíblico, você vai ler? Você vai dar crédito? Porque esses pequenos momentos vão fazer toda a diferença na sua vida. Gênesis 15, 6. Abrão creu no Senhor e isso lhe foi imputado como justiça. Então, assim, um dia, Abraão nem sabia que Deus existia, ele ouviu a voz dele e deu crédito. Um dia, Noé estava numa geração horrível, ele ouviu a voz de Deus e deu crédito. Um dia, Moisés estava lá fazendo as coisas dele e ele ouviu a voz de Deus e ele deu crédito. Então, essas grandes pessoas que fizeram grandes coisas realmente, mas um dia, no primeiro momento que elas estiveram com Deus, elas deram crédito para Ele. Então, dê crédito ao que Deus está falando agora no teu coração, hoje, as pequenas coisas que você ouve de Deus, mas diz sim, com uma atitude de acreditar, vai trazer muita transformação na sua vida. Não só para você, mas para todo mundo que mora e que recebe a influência de todas as coisas que acontecem na sua vida. Amém? Quero que Deus te abençoe muito, acredite nas palavras de Deus, dê crédito, deixe elas crescerem no teu coração. Deus abençoe. Céus fechados e uma terra completamente dura como ferro, significa acabou a sua vida. E essa é uma realidade espiritual que algumas pessoas vivem e reflete na sua vida. Como reflete? Você sente que não vem bênçãos dos céus, que Deus não está agindo, que não tem graça sobre a sua vida, que parece que você ora e nada acontece. Imagina aquela sensação de que você está fazendo algumas coisas, mas os céus estão fechados.